Viajar pelo Brasil pode revelar paisagens incríveis e cidades cheias de história. Mas em alguns lugares do país, quem conhece bem a estrada costuma dar um aviso curioso: nem pare para abastecer, os preços estão altos. Neste vídeo, vamos conhecer 7 cidades brasileiras onde o combustível costuma custar bem mais caro que a média, surpreendendo muitos motoristas que passam por lá. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre curiosidades e cidades do Brasil. Agora vamos descobrir quais são essas cidades. Cruzeiro do Sul, AC. Localizada no extremo oeste do Acre, Cruzeiro do Sul aparece com frequência nas discussões sobre combustível caro no Brasil por causa da sua posição geográfica distante dos grandes centros de distribuição. A cidade está a mais de 600 quilômetros da capital Rio Branco e ainda mais longe das principais refinarias do país, o que faz com que praticamente todo o combustível consumido na região precise percorrer longas rotas rodoviárias ou logísticas complexas até chegar aos postos locais. Esse deslocamento eleva o custo do transporte e do armazenamento, fatores que acabam sendo repassados diretamente ao consumidor final, algo percebido rapidamente por quem chega de outras regiões e encontra valores consideravelmente acima da média nacional. Nos últimos anos, relatos de motoristas e dados divulgados em levantamentos regionais apontam que a gasolina em Cruzeiro do Sul frequentemente aparece entre R$ 7,50 e R$ 8,50 por litro, dependendo do período e das condições de abastecimento da região, enquanto o diesel também costuma apresentar valores elevados quando comparado a capitais ou cidades maiores do país. Além da distância logística, outro fator que influencia nesses preços é o número relativamente limitado de postos de combustível na cidade, o que reduz a competição direta entre estabelecimentos e contribui para manter os valores em patamares mais altos por períodos prolongados. Para quem viaja pelas rodovias da região do Vale do Juruá, essa diferença de preços acaba se tornando um assunto comum entre caminhoneiros, moradores e motoristas que percorrem longas distâncias pelo interior do Acre. Muitos preferem abastecer antes de entrar na região ou planejar melhor as paradas ao longo da viagem, já que a variação de preços pode impactar significativamente o custo total do deslocamento. Essa realidade mostra como fatores geográficos e logísticos ainda têm grande influência no preço final dos combustíveis em partes mais isoladas do Brasil, especialmente em municípios afastados das grandes redes de distribuição. Tefé, em Situada no coração da Amazônia, Tefé é um dos exemplos mais claros de como a geografia influencia diretamente o preço do combustível no Brasil. A cidade está localizada às margens do rio Solimões e não possui ligação rodoviária direta com a capital Manaus, o que significa que praticamente todo o abastecimento da região depende do transporte fluvial. Esse modelo logístico envolve longas viagens de embarcações carregadas com combustíveis, que percorrem centenas de quilômetros pelos rios amazônicos até chegar aos pontos de distribuição locais, um processo que naturalmente encarece cada etapa da cadeia de abastecimento. Por causa dessa dependência quase total da navegação, os preços dos combustíveis em Tefé costumam superar de forma consistente os valores registrados em grandes centros urbanos. Em vários períodos recentes, a gasolina foi encontrada na faixa entre R$ 8,00 e R$ 9,00 por litro, com variações que dependem de fatores como o custo do transporte, a disponibilidade do produto e até as condições de navegação dos rios amazônicos. Durante períodos de seca severa ou dificuldades logísticas, o transporte fluvial pode ficar mais lento ou mais caro, algo que acaba refletindo diretamente no preço final pago pelos consumidores. Essa realidade acaba sendo percebida não apenas pelos moradores, mas também por quem chega à cidade vindo de outras partes do Amazonas. Pilotos de embarcações, profissionais que trabalham em áreas remotas e viajantes que percorrem o interior da região amazônica costumam planejar com cuidado onde abastecer, justamente porque sabem que pequenas diferenças de preço por litro podem representar um impacto significativo ao longo de grandes distâncias. Em Tefé, o combustível caro não é apenas uma curiosidade econômica, mas um reflexo direto das dificuldades logísticas que fazem parte do cotidiano de muitas cidades isoladas da Amazônia. São Gabriel da Cachoeira, em Localizada no extremo noroeste da Amazônia brasileira, São Gabriel da Cachoeira é frequentemente citada quando o assunto é combustível caro no país,
principalmente por causa do seu isolamento geográfico e das dificuldades logísticas que envolvem o abastecimento da região. O município fica a mais de 850 quilômetros da capital Manaus e praticamente todo o combustível consumido na cidade precisa percorrer longas distâncias pelo Rio Negro em embarcações especializadas. Essa dependência do transporte fluvial aumenta o custo de cada etapa da cadeia de distribuição, desde o frete até o armazenamento, algo que inevitavelmente impacta o preço final nos postos locais. Por causa dessas limitações logísticas e da pequena quantidade de fornecedores atuando na região, os valores da gasolina em São Gabriel da Cachoeira frequentemente aparecem entre os mais altos do Brasil. Em vários períodos recentes, moradores relataram preços na faixa entre R$ 8,50 e R$ 9,50 por litro, enquanto o diesel também costuma apresentar valores elevados em comparação com outras cidades amazônicas. Esse cenário acontece porque o transporte fluvial pode levar vários dias até completar o trajeto desde centros de distribuição, e qualquer aumento no custo do combustível usado pelas próprias embarcações ou mudanças nas condições de navegação acabam sendo refletidos no preço final. Essa realidade afeta diretamente a rotina econômica da cidade, já que muitos serviços e atividades dependem do uso constante de combustível, especialmente embarcações que transportam pessoas e mercadorias ao longo do Rio Negro. Motoristas, comerciantes e trabalhadores que dependem de deslocamentos frequentes acabam tendo que lidar com custos maiores de transporte, algo que influencia desde o preço de produtos básicos até o custo de viagens dentro da própria região. Em um município tão distante dos principais centros logísticos do país, o preço elevado do combustível acaba se tornando uma consequência direta da geografia e das limitações estruturais da região amazônica. Oriximiná, Pará. No oeste do Pará, às margens do rio Trombetas, fica Oriximiná, uma cidade que também aparece com frequência em discussões sobre combustíveis caros no interior da Amazônia. Apesar de possuir alguma ligação rodoviária com outras regiões do estado, grande parte do abastecimento ainda depende de rotas fluviais e de longos deslocamentos a partir de centros logísticos maiores, como Santarém. Essa combinação de transporte fluvial, distâncias consideráveis e infraestrutura limitada de distribuição contribui para elevar o custo de cada litro vendido nos postos da cidade. Em determinados períodos recentes, levantamentos regionais e relatos de moradores indicaram que a gasolina em Oriximiná pode aparecer entre R$ 7,50 e R$ 8,30 por litro, valores que ficam acima da média nacional e também superam os preços encontrados em cidades maiores do Pará. O diesel, essencial para o transporte fluvial e para atividades econômicas ligadas à mineração e à logística regional, também costuma registrar preços elevados, principalmente quando há aumento nos custos de transporte ou redução na oferta temporária de combustível na região. Para quem vive ou trabalha em Oriximiná, o impacto desse cenário vai muito além do simples abastecimento de veículos particulares, já que o combustível caro influencia diretamente o custo do transporte de mercadorias e serviços. Barcos que fazem rotas entre comunidades ribeirinhas, caminhões que transportam produtos e até pequenas embarcações usadas no cotidiano acabam operando com despesas maiores, algo que repercute em diversos setores da economia local. Em cidades amazônicas onde a logística depende fortemente de rios e longas distâncias, o preço do combustível acaba refletindo uma cadeia complexa de transporte que começa muito longe dos postos onde o consumidor final abastece. Parintins, Localizada em uma ilha no rio Amazonas, Parintins apresenta uma dinâmica logística que influencia diretamente o preço dos combustíveis vendidos na cidade. Diferentemente de muitos centros urbanos brasileiros conectados por extensas redes rodoviárias, Parintins depende quase exclusivamente do transporte fluvial para receber gasolina e diesel que saem de bases de distribuição próximas a Manaus. Esse trajeto envolve longas viagens de balsas e embarcações especializadas carregando combustíveis pelos rios da região, processo que inclui custos elevados de transporte, armazenamento e operação, fatores que acabam incorporados ao preço final pago pelos consumidores. Em diversos períodos recentes, levantamentos regionais apontaram que a gasolina em Parintins pode aparecer entre R$ 7,80 e R$ 8,70 por litro, dependendo das condições logísticas e da oferta disponível nos postos da cidade. Durante épocas de maior movimento econômico ou eventos que atraem muitos visitantes,
Como o famoso Festival Folclórico de Parintins, a demanda local cresce significativamente, o que pode pressionar ainda mais os preços ou reduzir temporariamente a disponibilidade de combustível em alguns estabelecimentos. Essa combinação de isolamento geográfico e dependência do transporte fluvial faz com que o combustível caro seja uma realidade recorrente para quem vive ou trabalha na cidade. Barcos que fazem transporte de passageiros entre comunidades, motocicletas usadas para deslocamentos urbanos e veículos de transporte de mercadorias acabam operando com custos maiores, algo que influencia diretamente a economia local e o preço de diversos serviços. Em um município onde os rios funcionam como as principais rotas de transporte, cada litro de combustível representa também o custo de manter toda essa rede de mobilidade funcionando. Pacaraima, RR. Situada no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, Pacaraima enfrenta desafios logísticos diferentes daqueles encontrados em cidades amazônicas isoladas por rios, mas que também acabam refletindo nos preços dos combustíveis vendidos na região. O município depende principalmente da rodovia BR-174 para receber abastecimento vindo da capital Boa Vista, que fica a cerca de 200 quilômetros de distância. Esse trajeto relativamente longo, combinado com o número limitado de postos disponíveis na cidade, cria um cenário onde a concorrência é menor e o custo de transporte pesa mais no valor final do combustível. Nos últimos anos, registros locais indicaram que a gasolina em Pacaraima frequentemente aparece entre R$ 7,20 e R$ 8,00 por litro, valores que podem variar dependendo da oferta regional e das condições econômicas da fronteira. Como a cidade recebe fluxo constante de veículos que cruzam a fronteira ou transitam pela região, a demanda pode variar ao longo do ano, o que também influencia a dinâmica de preços nos postos locais. Além disso, a posição estratégica da cidade na fronteira internacional cria uma realidade particular no mercado de combustíveis. Durante períodos de instabilidade econômica na Venezuela, por exemplo, há variações no fluxo de veículos e no consumo regional, algo que pode alterar a dinâmica de abastecimento da cidade. Para quem percorre o norte de Roraima, muitos motoristas acabam preferindo abastecer em Boa Vista antes de seguir viagem, justamente para evitar pagar valores mais altos ao chegar à região de fronteira. Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru, está a Atalaia do Norte, um dos municípios mais isolados do país em termos de logística de transporte e abastecimento. A cidade fica próxima ao Vale do Javari e não possui ligação rodoviária direta com grandes centros urbanos, o que significa que praticamente todo o combustível consumido na região precisa chegar por meio de longas rotas fluviais que partem de cidades maiores, como Tabatinga. Esse percurso pode levar vários dias de navegação pelos rios amazônicos, envolvendo custos elevados de transporte, armazenamento e segurança no transporte do combustível. Por causa dessa logística complexa, os preços da gasolina em Atalaia do Norte frequentemente aparecem entre os mais altos da região amazônica, com registros que podem variar entre R$ 8,50 e R$ 9,80 por litro dependendo do período e das condições de abastecimento. O diesel, amplamente utilizado em embarcações e no transporte de mercadorias pela região, também costuma apresentar valores elevados, refletindo os mesmos desafios logísticos que afetam toda a cadeia de distribuição de combustíveis na área. Para os moradores e trabalhadores da região, esse cenário influencia diretamente o custo de praticamente todas as atividades econômicas locais, já que o transporte fluvial é essencial para conectar comunidades, transportar produtos e manter serviços funcionando. Em cidades isoladas como Atalaia do Norte, o preço do combustível não é apenas uma questão de mercado, mas uma consequência direta da geografia e da dificuldade de acesso que caracteriza grande parte do interior da Amazônia brasileira. Essas são apenas algumas das cidades brasileiras onde o preço do combustível pode surpreender quem chega sem planejamento. Em regiões isoladas ou com logística difícil, cada litro acaba refletindo a distância, o transporte e os desafios de abastecimento que fazem parte da realidade local. Se você gostou deste vídeo e quer continuar conhecendo curiosidades sobre cidades brasileiras e histórias pouco comentadas do país, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.